Boa tarde, estudantes. Bem, hoje nós vamos falar sobre frases de oração e período, que são conceitos importantes para essa aula, e também elementos da oração, ok? Já vimos classes gramaticais, transitividade verbal. Nesse ano nós já vimos todas as escolas previstas para o primeiro ano das literárias, ok? E futuramente a gente vai ver pontuação, novo acordo ortográfico. E fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento. Agora eu vou começar a apresentar em slides para vocês frase de oração, período e elementos da oração. Beijos, tchau. Vamos começar aqui a apresentação. Análise sintática, certo? Mas para termos uma noção melhor de análise sintática dos elementos da oração, a gente tem que relembrar os conceitos de frase, período e oração. Bem, frase é todo enunciado linguístico que possui sentido, ok? Então, é a junção de frases, né, junção de palavras, mas que precisam ter um sentido na nossa língua, passar uma mensagem. Então, por exemplo, já é novembro é uma frase, pois a sua constituição possui uma lógica que proporciona a transmissão de uma mensagem. Então, já é novembro de entender. Agora, a frase amarela argumentação inclina quina não traz nenhuma mensagem funcional para a gente, parece um amontoado de palavras, então não é uma frase, ok? Então, frase só é aquele enunciado que traz um significado, né, para a gente. Bem, a frase pode conter ou não o verbo, né? As frases que não possuem verbo são chamadas de frases nominais, ok? Nós no dia a dia essas frases, por exemplo, que dia longo, quanta atividade, bom dia, folhas verdes secas no chão. Todas essas frases que eu coloquei aí entre aspas são nominais, porque não possuem verbos, né? Você tem aí apenas substantivos, adjetivos, advérbios. E já existem frases que possuem verbo. Essas frases são chamadas de frases verbais, ok? Um exemplo, entre, por favor, né? Essa frase possui o verbo entre no imperativo, então ela é uma frase verbal. Lembrando que frases verbais que contêm verbos são também denominadas de oração, são as orações, as famosas orações que nós vamos estudar, ok? Então, existem frases que não têm verbos, são frases nominais. As frases que têm verbos são verbais e são as orações que vamos estudar mais à frente. Período. Na gramática, período é todo enunciado, né, que inicia com a letra e acaba com um dos pontos finais. Então, sempre quando você mensagem e termina. Um dos pontos finais, porque a gente não acaba uma mensagem usando ponto final na escrita, né? Na questão gráfica mesmo. A gente pode fechar um período utilizando ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Essas 4 pontuações podem fechar um período, né? Ah, professor, e vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos são pontuações que dão continuidade ao mesmo período. Então, você dá ali um fôlego, você, né, abre possibilidades sintáticas dentro do mesmo período para ele continuar. Mas você só encerra mesmo o período colocando um ponto final, ok? Então, somente ponto final, ponto de exclamação, interrogação ou reticências. Bem, no trecho para o tempo paralisado, aqui a gente tem apenas um período, porque há apenas um ponto final. Começa em olhei e termina no ponto final depois de paralisado. Já no trecho, prazer em conversar com vocês. É uma pena que não nos conheçamos pessoalmente. Existem 2 períodos, ok? Porque existem 2 pontos finais aí. Prazer em conversar com vocês, termina com exclamação e depois. É uma pena que não nos conheçamos pessoalmente, né? Cada um é finalizado com seu ponto final, né? O segundo período que acaba com um ponto final depois de pessoalmente. Bem, se um período da letra maiúscula até o ponto final possui apenas um verbo, certo? Quer dizer que ele possui apenas uma oração, ok? Cada verbo constitui uma oração. Se é assim, se ele possui apenas uma oração, ele é um período simples. Então, aqui no exemplo, amanhã despontou lentamente no alto do morro. Temos um período aí começando de A, né, no artigo A de manhã, termina no ponto final depois de morro. O único verbo presente nesse período é despontou. Então, somente um verbo, nós só temos uma oração, o período é simples. Agora, se um mesmo período, lá do início da letra maiúscula é o ponto final,
houver mais de um verbo, o período é composto, como no exemplo embaixo. Encontrei vazios na sala, mas os preenchi com cores, né? Nós temos o início do período em encontrei, o fim do período em ponto final depois de cores, e nesse intervalo nós temos encontrei e preenchi como verbos, né? Como são dois verbos que formam duas orações, nós temos aí um período composto com mais de uma oração, ok? Bem, a oração, como nós vimos, são frases que contêm um verbo, né? Eu falei sobre verbo, ou então uma locução verbal. É preciso diferenciar um verbo de uma locução verbal, certo? Então, por exemplo, eu falei com ela. Aqui nós temos um verbo, falei, né? Agora, se eu tinha falado com ela, eu transformei esse verbo, falei, em uma locução verbal, tinha falado. Apesar de haver os verbos tinha e falar juntos, eles são uma locução que trazem apenas uma mensagem, certo? Eu tinha falado com ela. Então, no caso, eu tinha falado é uma locução verbal, né? Que tem dois verbos compondo aí o sentido de apenas uma oração, ok? É apenas uma ação sendo realizada, né? É diferente, por exemplo, eu tinha consciência de que devo falar com ela, certo? Aí eu coloquei tinha do verbo ter consciência, né? O verbo ter no complemento aí a consciência, e depois é, devo falar. Aí eu coloquei outra locução depois, né? Ou então, por exemplo, eu tenho consciência que falarei com ela. Aí eu coloquei os dois, né? Eu tenho consciência, uma oração. De que falarei com ela, outra oração. Agora, diferente de quando você fala, eu tinha falado com ela. Aí é apenas uma oração, apenas um sentido. Então, né, aqui nos exemplos, o ano voou lentamente. Temos um período, ok? Do artigo O até o ponto final, depois de lentamente, há apenas um verbo aí, ok? Então, há apenas uma oração e esse período é simples, ok? Embaixo, já tinha desistido de tudo. Aqui nós temos um período da letra maiúscula em já até o ponto final depois de tudo. Existe uma locução verbal, tinha desistido, ok? É a mesma coisa que já desisti de tudo. Como é apenas uma ação, né? Retratada por uma locução verbal, também dentro de uma oração e o período é simples, tá? No exemplo, caminhei calmamente por aquela cidade já estranha para mim, existe apenas um verbo, caminhei, ok? Então, se existe só um verbo neste período, há apenas uma oração, ok? E além disso, se nós temos apenas uma letra maiúscula até um ponto final, há apenas um período, né? Então, ele começa em caminhei e termina no ponto final. Se nós temos um período com uma oração, o período é classificado como simples. Dois verbos, ok? Que não sejam locução verbal, deixar bem claro, cada locução verbal é considerado como um verbo. Então, se houver dois verbos ou duas locuções verbais, ou então um verbo e uma locução verbal no mesmo período, tratam-se de duas orações e assim por diante. Ah, eu tenho 4 locuções verbais, são 4 orações, ok? Então, aqui no exemplo, estudo todos os dias, o tempo passa, mas parece que não saí do lugar. O período, né, é constituído por 4 verbos. Então, o período começa em estudo, letra maiúscula, e termina no ponto final depois de lugar. Nesse período aí, até chegar ao final, nós temos 4 verbos: estudo, passa, parece, sair, ok? Como temos 4 verbos, temos 4 orações só nesse trecho. Então, se esse trecho que eu falei é só um período e ele contém 4 verbos, é um período composto. Cada oração possui um verbo ou uma locução verbal, ok? E os elementos que podem aparecer ao seu redor. Então, nós vamos ver agora, relembrar os elementos da oração, ok? Então, é isso, gente, ó. Nós vimos que toda oração, para ser uma oração, ela tem que ter um verbo. Se não tiver verbo, seja ele de ação, de estado, né, de ligação ou de fenômeno da natureza, se não tiver, não é uma oração, simplesmente, é só uma frase nominal.
havendo um verbo, a qual é uma oração, e existem os elementos que estão ali ao redor de uma oração, que constituem uma oração, ok? Então, se o verbo, que é a parte central de uma oração, traz uma ação ou um estado de alguém ou de alguma coisa, é possível que apareça na oração que realiza essa ação, que sofre os complementos dessa ação, as circunstâncias em que aconteceram essas ações. Então, são possibilidades, né? São possíveis elementos que podem aparecer numa oração. Uma oração só por um verbo? Pode. Entre, pare, deixa eu ver, dance. São todos esses verbos aí no período, certo? Ou então, simplesmente estudei, ponto. Também é um verbo, né? E é uma oração completa. A oração está completa. Havendo um verbo, ela está completa. Mas a gente pode incrementar, colocar outras coisas. Eu posso falar, eu estudei matemática com calma durante a tarde, certo? E trazer mais circunstâncias para essa oração. Então, o que é importante de saber numa oração? A diferença entre o sujeito pode existir ou não. Como eu falei para vocês, o que é obrigatório numa oração? O verbo, ok? Então, nós vamos ver casos de sujeitos inexistentes, né? Orações que não possuem sujeito, na próxima aula, tá? Como o sujeito... O que é o sujeito, né? Ele é justamente a pessoa, o ser que executa a ação do verbo, ok? O que passa por um estado. Então, aqui nesse exemplo que eu vou usar em várias categorias aqui de elementos sintáticos. Nesse exemplo, a minha vizinha comprou 3 pregos na loja hoje cedo, ok? Nós temos aí um período, a letra maiúscula, A, né? O artigo antes de vizinha, a minha vizinha, e termina em cedo, ponto. Um período. Temos quantos verbos? Comprou. Então, temos um período simples aí com o verbo comprou, portanto, temos uma oração, ok? Comprou. Para nós sabermos quem é o sujeito da oração, se ele existe, a gente pergunta antes do verbo quem. Então, quem comprou 3 pregos na loja hoje cedo? Resposta: a minha vizinha. Então, a minha vizinha foi quem realizou a ação, é justamente o sujeito. Então, o sujeito é a minha vizinha. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra-chave aí que realizou a ação? A comprou, minha comprou ou vizinha comprou? Vizinha. Vizinha é a parte mais importante de a minha vizinha. Então, então vizinha é o núcleo, ok? E a minha está acompanhando o núcleo do sujeito. A gente já vai ver a função sintática disso também, ok? Como nesse sujeito, a minha vizinha, apesar de ter mais de uma palavra, somente há um núcleo, ok? Um núcleo que realiza a ação, esse é um sujeito simples. A aula que vem vamos ver melhor a classificação dos sujeitos. Se nós aprendemos a ver o que é sujeito, nós temos que saber diferenciar sujeito e predicado. O predicado é toda oração, exceto sujeito, ok? Como o predicado tem como núcleo o verbo, ele sempre vai existir numa oração, ok? Se não houver predicado numa oração, quer dizer que não existe nem mesmo verbo quer dizer que não existe nem mesmo uma oração, é só uma frase nominal. Então, o predicado você vai pegar e vai retirar o sujeito e contar com todo o restante da frase, inclusive contando com o verbo, ok? Então, nessa frase aí que nós vimos como exemplo, o predicado é comprou 3 pregos na loja hoje cedo, ok? Como o núcleo do predicado é o verbo de ação comprou, esse predicado é chamado de predicado verbal, ok? E nós vamos também ver essas classificações. O predicado tem que sempre existir para ser uma oração, o núcleo dele sempre será um verbo, ok? O predicado é verbal. Vamos ver outras classificações agora. E aqui embaixo eu coloquei que o verbo justamente é o núcleo do predicado verbal ou do predicado verbo nominal. Tá? Vamos ver essa classificação de verbo nominal daqui a pouquinho. Então, foi o que eu acabei de falar, né? O verbo acaba sendo o núcleo do predicado. Complemento verbal dá continuidade à ação realizada. Então, o sujeito é aquele que realiza e o complemento verbal dá continuidade a quem se direciona uma ação, certo? A quem e a que. Então, o complemento de um verbo pode ser objeto direto ou objeto indireto, ok? De verbos de ação. Então, aqui no exemplo, a minha vizinha comprou 3 pregos na loja hoje cedo.
Nesse caso, né, nós sabemos que o verbo é comprou. Para nós descobrirmos se há elemento, se há complemento verbal, a gente pergunta depois do verbo o quê? A minha vizinha comprou o quê? 3 pregos, ok? 3 pregos é a resposta do que foi comprado. No caso, então, 3 pregos é um objeto, certo? É um complemento verbal de comprou, é um objeto. Nesse caso, é objeto direto. É um objeto direto, porque entre comprou 3 pregos, entre comprou e pregos, né? O que ela comprou de fato? Prego. Aí tá o núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto. Se entre comprou e pregos não existe nenhuma preposição, esse objeto é direto. 3 não é preposição, é um numeral, ok? Esse 3 pregos é um objeto direto. Além do complemento verbal, existe o adjunto adverbial, que é diferente do complemento, ok? Você pode perguntar assim, tudo bem, professora, e na loja hoje cedo não é um objeto indireto? Porque tem aí na, em mais a, tem uma preposição entre o verbo e o complemento. O seu pensamento está até correto na questão da preposição, mas na loja hoje cedo não complementa o verbo, mas traz, ok? Comprou na loja é circunstância, certo? De onde foi realizada a ação de comprar. Então, aqui, a minha vizinha comprou 3 pregos na loja hoje cedo. Nós temos uma locução adverbial de lugar, ok? É a circunstância do lugar em que aconteceu a compra. E 2 advérbios de tempo, hoje e cedo, certo? Não é a mesma coisa que um complemento verbal. Nós vimos essa diferença também aula passada, na aula de transitividade. Predicativo do sujeito. Bem, aqui o predicativo do sujeito só vai existir se o verbo for de ligação. O verbo de ligação indica um estado de um sujeito. Então, o predicativo do sujeito confere um estado ao sujeito, tá? Uma qualidade temporária a ele. Vamos ver já aqui embaixo o que é um verbo de ligação. Então, assim, como assim um estado? Vamos ver esse exemplo. Cleidone, você está muito agitado hoje, ponto. Temos aí um período começando com Cleidone, letra maiúscula, termina em ponto final depois de hoje. Nós temos está, esse é o verbo, ok? Então, o verbo da oração é está. Você pergunta para o verbo, né? Antes do verbo. Quem está agitado hoje? Então, aqui, cuidado. Cleidone é um vocativo. Nós vamos ver o que é vocativo agora. Cleidone é um vocativo. Existe uma vírgula depois dele. Como ele tem uma vírgula, ele já não pode ser sujeito da próxima frase, ok? Porque nunca há separação em pontuação de sujeito e verbo. Então, Cleidone, a oração é: você está muito agitado hoje. Quem está muito agitado? Você. Então, você, o pronome de tratamento você, cumpre o papel de sujeito, ok? Então, quem está muito agitado hoje? Você. Esse é o sujeito. O que o verbo está fazendo? Está trazendo um estado, né, de emoção, uma qualidade temporária ao sujeito, agitado. Você está agitado. Então, se a oração tem um verbo que é justamente isso, o verbo está ali para ligar o sujeito, você, ao predicativo do sujeito, que é a qualidade dele, ok? Então, ele faz a ligação de qualidade sujeito. Se você tem um verbo de ligação na oração, o predicado é nominal, ok? Lembra que a gente viu que se o verbo for de ação, o predicado é verbal? Pois é, o verbo for de ligação é predicado nominal, ok? E quando o predicado é nominal, o verbo não é um núcleo, não é uma ação que é central, e sim uma característica do sujeito que é central. Então, no predicado nominal, o núcleo do predicado é o próprio predicativo do sujeito, ok? Quando que um verbo vai ser de ligação? Vai depender muito com o contexto frasal. Nós vimos isso também sobre transitividade verbal na aula. Nós temos verbos que podem ser transitivos, que aceitam complementos, mas que numa frase aparecem sem complementos. Então, naquela frase, ele aparece como intransitivo, ok? Então, por exemplo, estudei, ponto.
O verbo estudar nos possibilita complementos. Estudei matemática, física, química. Ok, mas se na frase está escrito apenas estudei, nessa frase ele não tem complemento, então ele aparece como intransitivo. A mesma coisa que para os verbos de ligação. Então, os verbos são esses aí que estão elencados, né? Se a gente ler só as palavras, algo para ajudar vocês a memorizar. Cafés PPTV. Que verbos são esses, né? Aqui em vermelho, tá? Coloquei em vermelho. C é de caminhar, ok? Então, ela caminhou contente pela rua. Caminhar é um verbo geralmente intransitivo. Eu caminhei hoje, né? Hoje é um adjunto adverbial de lugar. Quem caminha, caminha, simplesmente. Mas se você coloca uma característica para quem está caminhando, percebe que o foco dessa frase é trazer um estado para o sujeito, uma característica para o sujeito. Então, ela caminhou contente pela rua. O caminhou serve aí para ligar o sujeito ela ao predicativo do sujeito contente, ok? Andar também. Andei apressadamente. Andei apressadamente. Esse apressadamente é simplesmente um adjunto adverbial modo. Foi com pressa, foi com calma, certo? Nesse caso, andei apressadamente, o verbo andei é um verbo intransitivo. Mas, se ele é usado numa frase para dar característica ao sujeito, ele se torna um verbo de ligação na frase. Então, o menino anda pensativo por estes dias. O verbo aí não traz exatamente a forma como ele anda, de fato, né? Caminha pela rua, mas o estado de espírito dele nesses dias. Então, ele está pensativo, né? Ele anda pensativo por estes dias. Ficar, também muitos e contente com o resultado, mesma coisa. Se for para trazer uma característica para o sujeito, é um verbo de ligação. O verbo é fiquei. Quem fiquei contente com o resultado? Sujeito oculto, eu, ok? Eu fiquei o quê? Contente. Contente aí é uma característica, é o predicativo do sujeito ligado a ele, né? Pelo verbo de ligação fiquei. Estar. Estamos ansiosos com tanta calamidade. Mesma coisa, se estiver trazendo uma característica, é verbo de ligação, né? Quem estamos ansiosos? Nós. Também é oculto nós, ok? Nós estamos o quê? Ansiosos. Se aí você tem uma característica, um predicativo do sujeito, quer dizer que estamos é um verbo de ligação, né? Em todos esses exemplos que eu falei para vocês agora, o predicado é nominal, porque nós temos um verbo de ligação, ok? E o núcleo de todos eles é a característica, é o predicativo. Então, encaminhar, o núcleo é contente. Em andar, no exemplo, né, do verbo andar, o núcleo do predicado é pensativo. Em ficar, o núcleo do predicado é contente, e assim por diante. Verbo ser. Também, você é bonita, você é estudioso, né? Eu fui bailarina. Características, né? Dadas ao sujeito. E aqui no exemplo, né? A vaga está disponível. Tá? Certo? Professora, mas você acabou de falar do verbo estar e aqui está como está, né? No caso, esse está aqui é do verbo ser no presente, ok? Ela está disponível. Ou então, a vaga é disponível, também poderia ser. Quem está disponível? A vaga, é o sujeito à vaga. A vaga está o quê? Disponível. Disponível é um predicativo do sujeito, é a característica da vaga. Ela poderia estar indisponível agora, ok? Parecer. Mesma coisa, algumas pessoas parecem despreocupadas. Cadê o verbo? Parecem. Quem parecem despreocupadas? Algumas pessoas. Sujeito é algumas pessoas, ok? Algumas pessoas parecem o quê? Despreocupadas. Vem depois do verbo, é uma característica, é um predicativo para o sujeito. Esse verbo é de ligação, o predicado é nominal, ok? Permanecer. Permanecemos entediados. Verbo permanecemos. Quem permanecemos entediados? Nós. Então, sujeito, nós, ok? Nós permanecemos, ok, entediados. Nós poderíamos dizer, nós permanecemos em casa. Se fosse nós permanecemos em casa, permanecemos seria um verbo intransigente e em casa é um adjunto de lugar. Mas não é o caso, é permanecemos entediados. Como que traz o que é trazido aí? É justamente uma característica do sujeito, nós temos um verbo de ligação que liga o sujeito oculto nós ao predicativo do sujeito entediados. Tornar-se. Tornei-me caseira à força durante a quarentena.
Cadê o verbo? Tornei. Quem recibo? Eu tornei-me, né? Caseira. Eu tornei-me o quê? Caseira. Caseira é uma característica para o sujeito oculto eu? Sim. Então aí o verbo tornei é um verbo de ligação. A força é o modo como aconteceu essa ação. Foi a força, não foi por boa vontade, não foi por consciência própria, digamos assim. Foi a força. Então é um adjunto adverbial de modo. E durante a quarentena, também um adjunto adverbial, só que de tempo, ok? E aqui, por último, virar. O moço virou ufanista da noite para o dia. Cadê o verbo? Virou. Quem virou ufanista? O moço. O moço é o sujeito. O moço virou o quê? Ufanista. Se a gente traz aqui uma característica para o sujeito, este ufanista é o predicativo do sujeito, nós temos um verbo de ligação, certo? Um predicado nominal, né? Cujo núcleo é o predicativo do sujeito, ufanista. Continuando. Veja esse exemplo aqui agora. Ela chegou cansada. Chegou não é um dos verbos que são que podem ser verbos de ligação. Nós acabamos de ver os verbos que são de ligação. Como o verbo chegou é de ação, nós vamos ter aí uma mistura, certo? Dos predicados, dos tipos de predicados. Por quê? Chegou é uma ação, mas logo após chegou de como ela chegou. Então, nós temos uma mistura do verbo chegou, que é de ação, com um predicativo do sujeito cansada, ok? Nesse caso, se nessa mesma oração nós temos um verbo de ação e um predicativo do sujeito, o predicado é classificado como um predicado verbo nominal, ok? Nós vimos que se houver somente verbo de ação, o predicado é verbal. Se houver somente verbo de ligação e predicativo, o predicado é nominal. Agora, se nós temos a mesma oração, o predicado é verbo nominal, ok? E os núcleos de um predicado verbo nominal vão ser o verbo de ação e o predicativo, ok? Chegou e cansada, respectivamente, nessa frase. Predicativo do objeto. Aí já é uma característica conferida ao objeto de uma oração, ok? Não mais ao sujeito. Então, olha, no exemplo, eu considero este serviço indispensável. Cadê o verbo? Considero. Quem considera este serviço indispensável? Eu. O sujeito aí simples. Considero o quê? Este serviço. Percebe? A ação de considerar tá sendo atribuída a este serviço. Então, este serviço é complemento do verbo considerar, ok? Este serviço, existe preposição aí, né, entre serviço, que é o núcleo, e considero, existe uma preposição? Não, existe o pronome demonstrativo este, mas não tem nenhuma preposição. Portanto, serviço é um objeto direto. Beleza, eu considero esse serviço. Só que além de falar que considera o serviço, também disse como considera, certo? O que a característica é considerada para esse serviço, que é indispensável. Percebe? Indispensável é objeto direto. E é indispensável? O serviço. Então, nesse caso, o predicativo é do objeto e não mais do sujeito. Percebe? O sujeito é eu. O indispensável não é eu, não sou eu, né? Eu digo eu porque é o nosso sujeito, né? O indispensável não se refere a eu, e sim a serviço. Então, por isso que é um predicativo do objeto. Ok? Nesse caso, nós temos também um predicado verbo nominal, ok? Nós temos aí o verbo de ação considerar, né? No presente eu considero, né? E além disso, temos ainda um predicativo só que do objeto. Havendo predicativo, o verbo vai se tornar, então, predicado verbo nominal, como tem o verbo de ação. Bem, adjunto adnominal. Nós vimos já nesses exemplos aqui, nesse exemplo que eu coloquei da minha vizinha, né? E agora a gente vai entender, vamos colocar os nomes certinhos. São as palavras que acompanham os núcleos, ok? Do sujeito, de um objeto, ok? Então, geralmente, nós temos um núcleo de um sujeito, de um objeto, e ao redor dele podem aparecer artigos, pronomes, numerais, ok? Trazendo especificações sobre esse núcleo do sujeito. Então, 3 pregos na loja hoje cedo, nós temos o sujeito vizinha, ok? Quem comprou 3 pregos? A minha vizinha. Como nós vimos, o único núcleo da ação de comprar é vizinha.
A e minha estão somente acompanhando os substantivos vizinha. Lembra que a gente viu que um artigo sempre acompanha o substantivo e minha também pode acompanhar, ok? Então, a minha vizinha, o minha quer dizer que é minha vizinha, não a dela. Eu estou especificando. Nesse caso, a e minha são adjuntos adnominais, estão aí juntos com o nome, com o substantivo vizinha. E aqui nós temos o objeto direto, né? 3 pregos. Minha vizinha comprou o quê? 3 pregos. Qual que é o núcleo desse objeto direto? O que ela comprou? Prego. Não se compra 3, certo? 3 está especificando a quantidade de pregos. Então, 3 é um numeral que aparece junto com o substantivo prego e que traz a especificidade numérica, ok? Então, também é um adjunto adnominal. Bem, agente da passiva. Em todos os exemplos que nós vimos agora nessa aula, nós utilizamos a voz ativa, ok? Na voz ativa, você tem um sujeito que pratica a ação, ok? Nós temos um verbo e complementos do verbo, se existirem. Geralmente nessa ordem, que é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Agora, a frase pode estar na voz passiva, ok? É possível, né? Nós fazermos essa transição. Quando nós trocamos a voz da frase, o sujeito passa a ser paciente, ok? Então, ele sofre a ação. Trocar a ordem da frase, a voz da frase, não é simplesmente trocar de lugar os elementos, né? Eu comi o bolo. Verbo comi, sujeito eu, objeto direto, o bolo. Tenho aí uma frase na voz ativa. Se eu falar o bolo eu comi, continua sendo na voz ativa, ok? Porque eu não mudei a constituição do verbo. É uma frase na voz ativa com a ordem direta. Eu coloquei o bolo, eu comi. Troquei a ordem. Para essa frase ficar na voz passiva, eu tenho que inverter realmente a ação. Em vez de falar eu comi o bolo, eu vou falar o bolo foi comido por mim, ok? Foi comido se torna um verbo, a locução verbal. Quem foi comido por mim? O bolo. O bolo aí passa a ser um sujeito passivo, ação, certo? Então vamos ver nesse exemplo aqui. O caderno foi confeccionado pelos integrantes do grupo. Cadê o verbo? O verbo é combinado, ok? Quem foi confeccionado? O caderno. O caderno que sofre a ação de ser confeccionado. Então, ele é um sujeito paciente, ok? Na voz passiva, o verbo sempre será uma locução. Sempre. Aqui tá cumprindo isso. Foi confeccionado. E pelos integrantes do grupo, é justamente o elemento da oração que pratica a ação, ok? Mas por estar na voz passiva, não é sujeito, e sim um agente da passiva. Então, é aquele agente, aquele que pratica a ação. Para os integrantes do grupo, é o agente da passiva, ok? É o elemento que realiza a ação de confeccionar o caderno, ok? E sempre um agente da passiva virá antecedido pela preposição por, ok? O bolo foi comido por mim, o caderno foi confeccionado pelos integrantes do grupo, a cadeira foi pintada pelos trabalhadores. Então, a agente da passiva é esse agente paciente, esse agente que realmente executa a ação numa voz passiva. Bem, um aposto é uma informação que é dada a respeito de algum elemento de uma oração e que pode ser retirada tranquilamente. Ela não vai acabar com o sentido da frase. Então, é um termo opcional mesmo, colocado na frase, quando se tem a necessidade de explicar um termo, certo? Enumerar, especificar. Então, muitas vezes a gente está falando e sente necessidade de explicar melhor algum termozinho que está na nossa oração. Então, aqui nesse exemplo, o Amapá é importante de dias. Cadê o verbo? Ficou. Okay? Nesse caso, o verbo ficou está trazendo alguma característica para o sujeito? Quem ficou sem energia durante dias? O Amapá. O Amapá é o sujeito da oração, ok? O Amapá ficou o quê? Sem energia. Nesse caso, não está trazendo, né, uma qualidade para o Amapá. Então, aqui ficou é um verbo de ação, ok?
eu trouxe a informação, o Amapá ficou sem energia durante dias, mas eu também quis especificar o Amapá e trazer uma informação sobre ele. Então, eu coloquei aí entre vírgulas, o aposto sempre virá separado entre vírgulas, ok? Por vírgula, seja no começo ou no fim da frase, no meio entre duas vírgulas, explicando o que é o Amapá, ok? Este é um aposto explicativo. Nós também temos outros tipos de apostos, ok? Além do explicativo. Temos o aposto especificativo. Então, olha, fui à cidade de Salvador. Nesse caso, de Salvador, especifica qual é a cidade que eu falei, porque eu poderia falar simplesmente, fui a Salvador, certo? A Salvador seria o objeto direto, né, para onde eu estou indo. Mas como você coloca a cidade de Salvador está especificando a cidade. Aposto resumitivo. Dei explicações, motivos e justificativas. 2 pontos. Nada adiantou. Nesse caso, nada resume tudo que foi dito antes. Explicação, motivo e justificativa, nada disso adiantou. Então, esse é um aposto resumitivo, ok? E existem os apostos enumerativos, aquele que vai enumerar o que foi dito. Encontrei os gêmeos, 2 pontos, Cláudio e Márcio. Cláudio e Márcio é um aposto que está enumerando os fatores contidos no termo gêmeos. Cláudio e Márcio, ok? Então, esse é o. E, por fim, nós temos o vocativo. O vocativo não é necessariamente considerado um elemento da oração, ok? Mas ele pode aparecer na oração, como foi naquela frase que nós vimos, né? Em que você chama alguém para ouvir o seu enunciado, ok? Então, ele serve para chamar a atenção do seu interlocutor. Por exemplo, Josnelildo, você está muito agitado hoje. Josnelildo é o nome do interlocutor, ok? Para quem você direciona a sua mensagem, certo? Então, ele é o vocativo. Percebe? Josnelildo, vírgula, você está muito agitado hoje? Verbo. Quem está você. Você é o sujeito da oração. Mas antes da oração começar, nós fizemos, né? Nós chamamos o interlocutor, esse é o vocativo, ok? Lembrem-se que no vocativo a gente pode usar também aqueles pronomes de tratamento, né? Vossa Alteza, você deseja. Não, a Vossa Alteza deseja não sei o quê, né? Vossa Alteza, por favor, sinta-se à vontade. São também vocativos dentro de uma oração. E para vocês lembrarem, vejam os pronomes de tratamento, né? Que acompanham determinados vocativos. Gente, é isso. Bastante coisa. A aula que vem, vamos fazer uma revisão. Hoje foi mais geral. O exercício também vai ser mais geral sobre elementos da oração. Podem falar comigo a qualquer momento. Tenham uma boa noite. Beijos e tchau.